Há anos em que um filme domina o Oscar. Aconteceu com O Silêncio dos Inocentes, A Lista de Schindler e também Titanic. Porém, há temporadas em que 2 a 3 produções disputam pesado o Oscar de melhor filme. E eu trago agora o top 10 dos melhores duelos dos últimos 30 anos. Antes de começar, se inscreve aqui no canal. Sempre às segundas e sextas-feiras, ao meio-dia, horário de Brasília, tem vídeo novo sobre o Oscar. E agora, novidade, às quartas-feiras, podcast aqui no YouTube. Então, ativa também o sininho com as notificações. Vamos então começar falando de 2003, quando tinha concorrentes muito fortes, como Gangues de Nova York e As Horas. Mais 2 filmes ali dominaram a temporada de premiações. De um lado, O Pianista era o melhor filme em décadas do Roman Polanski, um relato pessoal e emocionante da Segunda Guerra Mundial. Enquanto do outro estava Chicago, inspirado musical com ótimas atuações da Renée Zellweger e principalmente da Catherine Zeta-Jones. Durante a cerimônia, O Pianista parecia que ia dominar o Oscar daquele ano. Levou roteiro adaptado, direção com Roman Polanski e ator com Adrien Brody, enquanto Chicago só ganhou entre as categorias principais com a Catherine Zeta-Jones em atriz coadjuvante. Porém, a academia não resistiu ao charme dos musicais e também da campanha do Harvey Weinstein e deu o prêmio para a produção do Rob Marshall. Ainda que eu goste demais de Chicago, não dá para aceitar que O Pianista tenha perdido esse Oscar. Com o irlandês perdendo força a cada semana e Era Uma Vez em Hollywood dividindo demais público, crítica e a própria indústria, 2 filmes dominaram as atenções no Oscar de 2020. 1917 trazia a excelência da técnica do cinema americano em uma experiência de imersão na Primeira Guerra Mundial. Já Parasita chegava credenciado pela Palma de Ouro em Cannes, uma história universal sobre o capitalismo e com apoio de parte da indústria em fazer história para as produções internacionais. Depois de levar o PGA e o DGA, 1917 chegou como favorito ao Oscar daquele ano. Porém, durante a cerimônia, a academia mostrou que tinha se rendido a Parasita. Ganhou melhor filme internacional, roteiro original, direção com Bong Joon-ho e também melhor filme. A 8ª posição ficou com o duelo em 2005 entre Menina de Ouro, do Clint Eastwood, e também O Aviador, do Martin Scorsese. Eu falei recentemente sobre essa disputa, até dei a minha opinião também sobre quem merecia mais o Oscar em um vídeo aqui no canal. Estou deixando o link na descrição. O Oscar 2015 teve um duelo curioso durante a temporada de premiações. Afinal, Boyhood mandou muito bem junto aos críticos dos Estados Unidos e começou com o pé direito ao vencer o Globo de Ouro. Entretanto, Birdman passou na frente e levou o SAG, DGA e PGA, deixando apenas o BAFTA para o longa do Richard Linklater. No Oscar, a produção do Alejandro González Iñárritu fez a festa, com vitórias em fotografia, roteiro original, direção e filme. Esse resultado, eu já falei aqui algumas vezes no canal, não me agrada. Boyhood, além da proeza de você filmar ao longo de 10 anos, uma década, tem também uma questão que eu acho muito bonita, que é mostrar que a nossa vida, o nosso cotidiano, com essas coisas aparentemente banais, elas são ricas suficientes para também serem cinema. Já Birdman, eu reconheço toda a questão técnica, a fotografia do Lubezki, as atuações, o elenco também está muito bem.
porém sinto uma certa histeria na forma como o Alejandro González Iñárritu ele aborda aquela história no roteiro, enfim. Não sou tão fã do filme, apesar de reconhecer as suas qualidades. Por isso, eu gostaria demais que aquele ano, o Oscar de 2015, tivesse sido de Boyhood. Raras são as temporadas em que a gente vê tantos filmes com chance de levar o Oscar máximo, mas isso aconteceu em 2016. Comédia sobre a crise financeira dos Estados Unidos em 2008, A Grande Aposta levou o PGA, já Spotlight ficou com o SEG de melhor elenco, enquanto O Regresso recebeu o DGA, BAFTA e o Globo de Ouro. Já Mad Max tinha o carinho do público e da crítica. No Oscar, ganhou aquele que eu considero o mais fraco de todos, Spotlight, que é um bom filme e competente drama sobre jornalismo e a questão dos abusos sexuais cometidos na Igreja Católica. Porém, quem deveria ter vencido era Mad Max Estrada da Fúria, que ganhou 6 categorias técnicas, mas deveria ter levado melhor direção e melhor filme. Porém, a Academia jamais, nesse contexto atual, daria um Oscar para um filme de ação completamente maluco, que é o do George Miller. Uma pena. Se fossem um pouquinho mais ousados, teriam premiado. No Oscar 2001, Gladiador despontava desde o meio do ano anterior como grande favorito para a disputa, ao trazer os épicos tão amados por Hollywood de volta ao gosto popular. Porém, a produção dirigida pelo Ridley Scott não contava com o sucesso de O Tigre e o Dragão dentro dos Estados Unidos, tanto na indústria quanto na crítica e o público. Já Traffic era a produção típica de ser abraçada pelo Oscar, com um diretor querido da Academia, um grande elenco em papéis desafiadores e uma história relevante sobre um grave problema social norte-americano. Apesar do Steven Soderbergh ter levado melhor direção, a Academia resolveu ser mais tradicionalista em melhor filme e deu o Oscar para Gladiador. Eu sei que muita gente tem restrições ao épico do Ridley Scott por conta do maniqueísmo excessivo e também dos erros históricos, porém admito que eu acho um filmaço. Dois filmes praticamente opostos dividiram as atenções no Oscar em 2017. Com o seu colorido e alto astral, La La Land traz novamente Hollywood como um lugar mágico, em uma homenagem aos musicais, com 2 atores carismáticos e um diretor obsessivo na técnica. Já Moonlight é um drama pesado de assuntos polêmicos, mas costurados com uma delicadeza pelo Barry Jenkins. Apesar de eu ser apaixonado por La La Land, eu adoro assistir o filme no fim do ano, eu tenho que admitir que essa vitória do Moonlight não me incomoda tanto assim. E eu falo isso porque é algo extremamente fora da curva o que o filme alcançou. Uma produção de baixíssimo orçamento, levar o Oscar em meio a tantas grandes produções. E tocando nesses assuntos, tem a questão da homossexualidade, drogas, a pobreza nos Estados Unidos, enfim, é um filme muito desafiador, mas que não foge dos assuntos e de uma maneira muito bonita. Realmente, apesar da polêmica toda, não fico triste nem um pouco de Moonlight ser o ganhador do Oscar de 2017. Pensou que não ia ter anos 90 nessa lista? Eis que eu abro o pódio com a edição de 1991. A Academia tinha como opção consagrar mais uma vez O Poderoso Chefão, como fizera nos 2 longas anteriores. Havia também como reconhecer o Martin Scorsese com a sua obra-prima Os Bons Companheiros. O Oscar, porém, ficou com o astro e galã Kevin Costner, estreante na direção em seu épico de 3 horas, Dança com Lobos. Quando eu vi pela primeira vez Dança com Lobos, admito que fui com uma certa implicância, um certo preconceito por conta desse histórico no Oscar. Ainda assim, admito que é um filme muito bom,
tanto pela condução das cenas grandiosas, como o ritmo que o Costner dá na história, e isso faz com que a produção nunca seja cansativa. Porém, contudo, todavia, entretanto, e seja lá qual palavra for, gente, na boa, não dava para Os Bons Companheiros não ser o vencedor daquele Oscar. Foi uma produção que modificou, que redefiniu os filmes de máfia a partir dos anos 90 para cá. É uma obra-prima do Scorsese, é um absurdo não ter vencido. Já O Poderoso Chefão 3, apesar de eu achar que é um filme subestimado, não considero que merecia aquele Oscar, porque os outros dois estão no patamar muito acima dele. Dois filmes queridos do público travaram um baita duelo na edição de 1995. Forrest Gump chegava com 678 milhões de dólares arrecadados nas bilheterias mundiais nas costas. Também tinha um ator no auge da carreira, efeitos visuais impressionantes para a época, e a celebração da história recente dos Estados Unidos, com um personagem representando a imagem de bondade e superação que o país sempre quis passar. Já Pulp Fiction era o representante do cinema independente, premiado com a Palma de Ouro em Cannes, com um diretor apontado como o futuro do cinema americano e repleto de estrelas. A academia, porém, foi mais conservadora e deu o Oscar para Forrest Gump. Uma pena, porque além de Pulp Fiction ser mais filme, também seria um grande aceno para essa nova geração que estava se destacando nos Estados Unidos no cenário independente. E o melhor duelo do Oscar nos últimos 30 anos não poderia ser diferente. Veio da edição de 2008. Dirigido pelos irmãos Coen, Onde os Fracos Não Têm Vez, é um western moderno, simbólico sobre a violência sem sentido e a banalização da vida humana, dois debates fundamentais hoje em dia. Já Sangue Negro é o maior filme da carreira do Paul Thomas Anderson, com uma atuação sublime do Daniel Day-Lewis sobre como a ganância e o egoísmo do capitalismo destroem as relações de um homem com todos que o cercam. Como definir qual dos dois é o melhor filme? É muito difícil. No VAR, na moedinha ali, com 1 centímetro, eu fico com Sangue Negro. O curioso e triste é que no ano seguinte a gente teve o duelo, para mim, mais fraco dos últimos 30 anos, com o curioso caso de Benjamin Button, um dos mais fracos filmes do David Fincher, e o legalzinho, Quem Quer Ser um Milionário, do Danny Boyle. Se um dos dois tivesse esperado um ano para ser lançado, tinha vencido o Oscar tranquilamente. Vamos então para os comentários de vocês, e eu começo com 3 perguntas e eu dou uma resposta porque elas de algum modo se interligam. A pergunta do Daniel é sobre se a academia desvaloriza o trabalho de atores estrangeiros, deixando de indicá-los para beneficiar astros de Hollywood em algumas situações. Depois tem a Luciene Veiga, e ela me pergunta se a academia tem um certo preconceito com o Brasil na questão de atuação, principalmente por conta do filme Heleno, que ela acha que se fosse feito nos Estados Unidos, com certeza o Rodrigo Santoro e a Aline Moraes seriam lembrados pela academia. E por fim tem o Marlon Furlan, que retorna na questão da Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar de 99 para o que ele considera medíocre, que é a Gwyneth Paltrow de Shakespeare Apaixonado. Ele quer saber por que isso aconteceu. Vamos lá então. A academia, ainda que esteja buscando cada vez a maior internacionalização, dando oportunidade para produções vindas de outros países de língua não inglesa, como a gente viu com Roma, Guerra Fria e também Parasita, e ela ter no nome um caráter de buscar cobrir o mundo inteiro. Ela é a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas e não a Academia de Hollywood. Ela ainda assim está dentro dos Estados Unidos, ela está
em Los Angeles, que é a meca do cinema americano, que é onde está Hollywood. Então, é natural que ocorra esse predomínio das produções americanas, que ocorra essa valorização da própria indústria. Isso é inevitável e por isso a gente vê muitos atores americanos sendo indicados e vê grandes papéis, grandes atuações de gente gigantesca do cinema mundial, francês, brasileiro, argentino, sul-africano, japonês, não sendo indicados. É uma indústria que se retroalimenta. O Oscar, uma indicação ao Oscar gera dinheiro porque valoriza o passe do ator, da atriz e também aumenta a bilheteria daquela produção ao redor do planeta. Então, quando a gente vê um elenco descartado, com uma atuação sensacional do Rodrigo Santoro, eu concordo que se tivesse sido feito nos Estados Unidos, certamente teria sido indicado. Se fosse a Meryl Streep fazendo a Dora de Central do Brasil, certamente teria vencido o Oscar. Mas é isso, é uma indústria que se retroalimenta e que tem o Oscar como a sua consagração artística, é o seu valor artístico, enfim, acontece isso e é por isso que a gente não vê tantas produções de língua não inglesa e atuações sendo nomeadas para as categorias do Oscar. O Henrique Rodrigues Gomes me pergunta se o Oscar premiou os irmãos Coen por Onde os Fracos Não Têm Vez, por não terem premiado eles por Fargo ou O Grande Lebowski. Henrique, apesar do conjunto da obra contar em algum ponto, eu acho que nesse caso aqui pesou mesmo a direção deles, que é excepcional, no filmaço ganhador do Oscar de 2008. Pergunta da vez é do André Bueno e ele quer saber sobre o Sam Mendes, se eu acho que ele não deveria ter vencido o Oscar de direção por 1917 em vez do Kim Jong-un de Parasita. Ele considera aquele plano sequência incrível. André, eu reconheço que a maior qualidade de 1917 seja justamente a direção do Sam Mendes, realmente é impecável, mas Bong Joon-ho é outra história para mim, esse Oscar merecidíssimo. Próxima pergunta do Marcos Vinícius, e ele quer saber sobre o Denis Villeneuve, se ele tem chances de ganhar o Oscar com Duna. Para ele é um baita diretor e adora todos os filmes dele. Marcos, eu, como já disse algumas vezes, dizer quem vai ganhar o Oscar eu acho exagerado nesse momento. Porém, pelas estratégias da Warner para o Oscar, ele tem chance sim. O filme vai estrear no Festival de Veneza, depois vai para Toronto e vai ser lançado no final de outubro nos Estados Unidos. A Warner resolveu até antecipar a estreia de Cry Macho, novo filme do Clint Eastwood, para setembro, por conta do Duna. Ou seja, a Warner está apostando pesado na ficção científica para chegar no Oscar. Então, Denis Villeneuve, chances ele tem sim. Para fechar, uma pergunta super simples do Lucas Alvarenga. E ele me pergunta o seguinte: qual a minha atuação preferida entre essas três? Daniel Day-Lewis de Sangue Negro, Robert De Niro de Toro Indomável e Al Pacino de O Poderoso Chefão 2. Ele prefere a do Al Pacino. São apenas 3 das maiores atuações da história do cinema. Mas eu fico com Robert De Niro em Toro Indomável. É isso, esse foi mais um vídeo do Cine7. Convido todos vocês para quarta-feira aqui no canal, às 19 horas, horário de Brasília, conferirem o podcast comigo, Camila Henriques, Lucas Vasconcelos e a Pamela Eurídice, falando sobre cinema e pandemia, como tem sido a importância do cinema para aliviar essas tensões e também com um monte de dica de filmes para vocês. E na sexta-feira, é claro, tem um encontro aqui no canal falando sobre o Oscar. A gente se encontra então nessas várias atividades aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.